Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o segundo dia do Masters 1000 de Paris. Dia agitado, hein? Vitória de João Fonseca de virada, jogo difícil contra o Shapovalov, eliminação de Carlos Alcaraz, né? Eu acho que ninguém tava esperando por essa. E, obviamente, uma chave se abrindo muito, né? Tipo, a chave que podemos dizer do lado esquerdo, do número 1 do mundo, ela tá muito mais aberta. E aí alguns nomes ali que a gente pode dizer como possíveis favoritos, né? Tipo o Aliassime, o Fritz, o Deminauer, quem sabe o João. Podem ser, quem sabe, os candidatos aí muito longe no torneio, quem sabe uma final. E na final, quem sabe, né? Tipo, cada um vai ter que superar seus desafios lá do outro lado da quadra, né? Do outro lado da chave. Vamos ver o que vai acontecer. O Sinner continua ainda o grande favorito ao título, mas aí até lá, muita coisa pode surpreender. Vai quem tem cãibra de novo, né? A gente viu lá em Xangai, né? Ele foi campeão no 500 antes, no Masters 1000 seguinte sofreu fisicamente. Não tô dizendo que vai acontecer isso agora, porque não tem como saber. Mas vamos lá, vamos falar dos jogos que aconteceram hoje, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos para os jogos, né? O Félix Auger-Aliassime venceu de virada do Francisco Comensanha, 6-7, 6-3, 6-3, jogo de 2 horas e 18, né? Assim, né, 84% dos pontos com o primeiro saque para o Aliassime, 58% com o segundo. Obviamente, o Comensanha é um cara que nas trocas no fundo de quadra pode incomodar. O Aliassime hoje teve 7 duplas faltas, né? Isso foi um grande problema e dá ponto de graça, né? E contra um jogador que devolve bem, igual o argentino, é muito perigoso. E foram apenas 55% de primeiro saque em quadra, né? E assim, o jogo foi difícil, foi complicado. O Francisco Comensanha não desiste nunca, mas o Aliassime no final saiu com a vitória. O Gabriel Diallo venceu o Talon Griggs por 2-7-0, 6-3, 6-4. Isso aqui é uma performance de saque irretocável, né? 11 aces, nenhuma dupla falta, 84% dos pontos com o primeiro saque, 70% com o segundo. O Diallo, o grande problema dele nunca foi sacar, ele saca muito bem. Eu gosto até da primeira bola que ele tem, mas ele é um cara que tem, até por ser um cara de mais de 2 metros de altura, é um pouco mais difícil ele sustentar nas trocas, porque não é uma movimentação tão refinada como de outros atletas, né? Mas ele tá seu jeito, ele tenta ser efetivo no fundo de quadra. É uma boa vitória contra o Griggs por 6-3, 6-4. O Hugo Carabelli vence o Thomas Martin Etcheverry, ano apagadíssimo do Etcheverry, em alguns momentos até conseguiu mostrar bom tênis, mas o Hugo Carabelli que faz bom ano, né? Tá dentro do top 50, vence o compatriota 7-5, 6-3, né? E assim, destaque aqui o que decidiu o jogo, pontos de segundo saque. O Carabelli que colocou só 49% de primeiro saque em quadra, 63% dos pontos de segundo. O Etcheverry só 35%. E aí é uma diferença muito grande, né? Valentim Vacherot, talvez a performance do dia, né? 6-1, 6-3 contra o Lerretica. 80% dos pontos com o primeiro saque. 80% dos pontos com o segundo. O Lerretica ganhou 62% dos pontos com o primeiro, 27% com o segundo, né? É assim, do nada o Vacherot vira um atleta de elite, né? Eu sei que o Lerretica já veio de algumas atuações mais apagadas, mas não deixa de ser surreal o nível de tênis que vem jogando esse tenista monegasco, que tá querendo continuar aprontando, né? Porque assim, não é uma rodada de estreia mole não, né? Enfrentar aí um cara como o Lerretica, mas é baita vitória, ótima atuação do Valentim Vacherot. Cloretamo T venceu o Riley Opelka por 2-7-1, 3-6, 7-5, 6-1, né? O Opelka caiu muito de nível, né? A partir do segundo e terceiro set, muitas duplas faltas e lidou com um cara que devolve muito bem, né? Colocou muita devolução em quadra e assim, né? Foi só piorando, piorando no jogo e até um ponto assim, quer ver um 6-1 contra o Opelka não é uma coisa comum, mas verdade seja dita, o Mutê conseguiu entrar na cabeça do Opelka no segundo set, tá quase indo pro tie break, só que o americano errou demais, muito ansioso e na hora que ele perde o segundo set, ele basicamente perde o jogo junto, né? O João Fonseca venceu o Denis Shapovalov por 2-7-1, 5-7, 6-4, 6-3. É um jogo parelho, né? Tipo assim, 72% de pontos com o primeiro saque para o canadense, 77% para o João, 46% de pontos de segundo saque para o Shapovalov, 44% para o João. Mas é decidido em pontos decisivos e jogar bem nos momentos de pressão. Porque assim, o Shapovalov teve 9 aces, ele sacou melhor que o João, uma diferença muito brutal do que aconteceu em Basel. Por exemplo, a quadra mais lenta tá neutralizando muito o saque do João, ele só teve 2 aces, né? Pra quem tava empilhando aces lá em Basel, aqui é um desempenho de saque que cai bastante, mas tem muito mérito do Denis Shapovalov, que fez uma boa demonstração de devolução, mas foram 9 duplas faltas. E aí que é o grande problema, né? Se você vai dando muitas duplas faltas, e 2 delas foi no game que ele é quebrado lá no segundo set, e assim, breakpoints contra. O Shapovalov produziu 7 breakpoints. O João salvou 5.
O João produziu 6 breakpoints. O Shapovalov salvou 2. E aí é aquele negócio, você pode até ser um jogador que aparenta estar jogando melhor a maior parte do tempo, né? Mas se você não joga bem os pontos que decidem a partida, não adianta. Então, o Shapovalov, assim, tecnicamente falando, baita tenista, né? Agora, mentalmente, assim, não adianta. Você pode ter todo o talento do mundo. Quando isso aqui não funciona, aí você não explora seu verdadeiro potencial. O Zverev, que é um tenista, obviamente, muito mais bem sucedido, ganhou ATP Finals, ganhou um monte de Masters 1000, medalha de ouro, né? O Zverev tem uma carreira grande mesmo sem Grand Slam. Mas se fosse uma mente mais forte, poderia ter não só um Grand Slam, como vários, né? O Daniil Medvedev, assim, também é candidato à performance do dia, né? Tipo, o Munar ficou chocado, né? Até perguntou, né, que assim, que não conseguiu fazer nada contra o Daniil hoje, né? Eu falei, uma vez no ano ter essas performances. Não encarou nenhum breakpoint, quebrou o Munar 4 vezes em 7 chances. O Munar só conseguiu 58% dos pontos com o primeiro saque, 42% no segundo. O Medvedev 81% dos pontos com o primeiro, isso colocando 68% deles em quadra. Só com o segundo que aí poderia ser colocado, mas aí até esperado quanto tenista com o Munar e ainda sendo um problema do Daniil, né? 41% de pontos com o segundo saque, mas no final nem fez tanta diferença, né? 6-1, 6-3, vitória tranquilíssima para o Medvedev que enfrenta Grigor Dimitrov amanhã. Davidovich Fokina venceu o Valentim Roya por 2-7-1, o jogo começou perigoso, Roya fazendo 6-4, mas depois o espanhol virou 6-1, 6-4. Boa atuação de Alejandro Davidovich Fokina, que tenta se recuperar do baque de ter perdido o jogo contra o João e perdido a quinta final, né, que disputou até agora. E assim, né, tipo, será que um dia vai levantar esse seu título, né? Fokina não parece ter sorte nunca, né? Mas o ano dele é muito bom, mais de 40 vitórias, tem que dar um crédito a ele, porque ele faz um baita ano. O Ben Shelton venceu o Flávio Kobori por 2-0, 7-6, 6-3. Você vê que a quadra é lenta quando o Shelton só produz 3 aces, né? Mas ainda assim foi o suficiente, né? 86% dos pontos com o primeiro saque, 71% com o segundo. Foi um jogo assim que teve muita pouca ação e devolução, né? Mas quem vacilou primeiro dançou, né? E o Kobori foi quebrado, e aí 7-6, 6-3. E aí a gente teve esse jogo, né? O Carlos Alcaraz enfrentando o Cameron Norrie. O Alcaraz, né? Hoje teve aquela atuação, né? Que ele vai lutar para esquecer. Ele tá até agora inconformado com o mal ele jogou. Ele ficou inconformado com a superfície. Ele ficou inconformado com muita coisa. Mas eu fico inconformado que dos 101 pontos que o Norrie ganhou, 54 foram erros não forçados do Alcaraz. 54 erros não forçados. Existe uma diferença muito grande de erro forçado para erro não forçado, né? Assim, você cometer poucos erros não forçados, às vezes nem é sempre um bom sinal, porque se você tá produzindo quase nenhum winner, não adianta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do jogo. O Medvedev até ganhar esse jogo, mas vai lembrar. É as quartas de final de Wimbledon contra o Christopher Eubanks. Acho que no jogo todo ele não cometeu nem 15 erros não forçados. Foi 5 sets, né? No final adiantou, né? Que ele venceu o Eubanks pelo cansaço, né? Mas a verdade é que, assim, o jogo tava terrível pro Daniil, porque, assim, tinha muito erro forçado, que o Wilbeck, sei lá, decidiu ponto, conseguia muitos winners. Então, assim, não adianta, a balança tem que pesar. O Alcaraz, ele teve, se não me engano, 11 winners a mais que o Norrie. Ok. 33 erros a mais. Não ganha jogo assim, gente. Convenhamos, né? Você tem, pronto, 23 winners e 54 erros não forçados, né? Misericórdia! Que outra palavra eu vou dizer, né? Tipo, essa aqui, gente, olha, eu vou falar a verdade, tá? É a pior atuação do Alcaraz esse ano. E eu tô tentando lutar pra encontrar uma atuação pior, assim, né? Tipo, porque a quadra ser lenta não justifica, sério. Na verdade, uma das melhores coisas, dos coisas que o Alcaraz mais gostava era a quadra lenta. Ele mesmo reclamava de quadras muito rápidas, né? Eu me lembro ano passado, né, quando teve o Masters 1000 de Xangai, a quadra tava rápida, né? E falou, poxa, isso aqui não é tênis, o que deveria ser, as quadras tinham que ser mais amplas para permitir mais trocas, né? Ele detestou as quadras rápidas do US Open ano passado, né? Teoricamente, ele ia se sentir melhor. A quadra lenta era pro Alcaraz jogar melhor. Então, por isso que pra mim é um choque com uma atuação tão ruim quanto essa, né? O Rublev ganhou do Leonard Thiem 6-4, 6-4. Uma ótima atuação do Rublev, principalmente sacando 87% dos pontos com o primeiro saque. Isso aí, pra mim, maior surpresa do jogo. E brilhante para se defender dos breakpoints, né? 9 contra, salvou 8, né? E em 7 oportunidades quebrou 3 vezes o Leonard Thiem. Não é tão fácil ver essas atuações tão decisivas do Rublev, né? Ele não tem comportado bem em momentos difíceis, mas agora vê aquela atuação do Rublev que acabou vindo a calhar esses momentos decisivos e ele jogou muito bem. E o Fritz encerrou o dia vencendo o Alexander Vukic por 2-0, 7-6, 6-2, 78% dos pontos com o primeiro saque, 58% com o segundo, teve que salvar 3 breakpoints, mas no final, eu acho assim, o segundo set do Fritz é o que anima um pouco mais. E o que teremos amanhã?
Hinderknecht e Vacherot, abrindo a programação da quadra central. Às 7 da manhã também vai ter Daniel Altmaier e Casper Ruud. Depois disso, Hugo Carabelli e Alexander Zverev. Ferenc Auger-Aliassime e Alexander Miller. O Francisco Cerúndolo vai enfrentar o Miomir Kecmanovic. O Alejandro Davidovich Fokina enfrenta o Arthur Kazuks. Às 9h20, no horário especulado, vai ser um pouco mais tarde que isso. Daniil Medvedev vai enfrentar o Grigor Dimitrov. Zizu Bergs vai enfrentar o Yannick Sinner. Lorenzo Musetti enfrenta Lorenzo Sônigo. Gabriel Diallo enfrenta Alex de Minaur. O Floretan Moutet enfrenta o Alexander Bublik. E encerrando a programação de amanhã, Karen Khachanov vai enfrentar João Fonseca, quadra central. Amanhã a ESPN mostra a programação até o momento final, né? Não é diferente de hoje que eles cortaram o jogo do Fritz, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.